Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Fazendo uma breve apresentação. Uma apresentação curtinha. Eu sou Alex Terzi, eu sou professor em São João del Rei, no Instituto Federal. E eu sou também instrutor voluntário do Ciência Contemplativa. Sou da equipe, tenho o prazer da equipe que é liderada pelo Lama Jigme Lalwan. A gente está uma equipe muito bonita, orientada pelo Lama, desenvolvendo esse programa que se chama Kindness, que é fruto da experiência de 25 anos de prática do Lama, e a gente está muito feliz de poder fazer parte da equipe também. Eu também sou da equipe do NUME, do Núcleo de Mindfulness em Belo Horizonte. Quero mandar um beijo muito grande para toda a equipe lá também. Pessoas por quem eu tenho muito carinho, muito amor fraterno. Rosana está aqui também. E a gente vai falar um pouco hoje a respeito de um tema que ele é muito importante para quem procura praticar a meditação, para quem de alguma maneira se interessa por essa ideia da prática contemplativa. Então, a gente vai falar sobre a inter-relação na vida humana. Algo que parece muito evidente, mas que exige uma certa compreensão, uma compreensão talvez intelectual. É bem importante a gente refletir sobre isso, mas também passando para algo que a prática meditativa pode nos conceder, que é uma compreensão com discernimento e, sobretudo, uma mudança dentro de determinados padrões mentais que nós estabelecemos ao longo da nossa vida. Então vai ser mais do que uma compreensão intelectual do que é essa inter-relação humana. Vai ser algo que pode, aos poucos, começar a fazer parte de um processo mais natural da nossa mente, Nós vamos praticando por meio de meditação, efetivamente. A gente hoje vai fazer uma meditação que visa a essa prática, a esse desenvolvimento, mas que é de trazer para nós um padrão mais duradouro, de não ser só uma ideia, de não ser só algo em que a gente acredita, e que é muito fácil de perceber intelectualmente, mas muito mais do que isso, como que eu posso trazer isso para a minha vida de fato, e que a gente possa trabalhar isso de uma maneira sustentável. Como que eu posso perceber essa inter-relação e principalmente, como que essa inter-relação pode fazer com que eu tenha florescimento. Por que a gente está falando de florescimento? Porque a grande questão da prática meditativa é que ela é capaz, pela sua regularidade, quando nós vamos nos familiarizando com as técnicas e vamos deixando que ela faça parte de fato da nossa vida, não só no momento que a gente está na cadeira, mas em todos os momentos da nossa vida, nós vamos percebendo que é possível, por meio dessa prática, nós promovemos uma transformação da nossa vida que ela vai para um florescimento. Então a gente vai tocar aspectos de sofrimento efetivamente. Como que eu posso perceber esses aspectos de sofrimento e trazer uma outra proposta, uma outra visão, através de uma lucidez que a prática meditativa pode me proporcionar. Inclusive, já fazendo uma deixa para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar exatamente sobre isso. Como reconhecer o sofrimento na sua relação com a prática meditativa. Esse sofrimento cotidiano que nos acomete a todos e sobre o qual eu falo um pouquinho hoje também. Felizmente, gente, nós nos sentimos conectados desde muito cedo com as pessoas. Se a gente pensar na nossa infância, a gente está conectado com aqueles que nos criaram. Seja nossa mãe, nosso pai, alguém que é responsável por nós, alguém que nos dedicou carinho. Então essa talvez seja a primeira conexão que a gente vivencia de uma maneira bem prática, assim, que a gente experimenta. Isso é bem experimental mesmo, experiencial, melhor dizendo. A gente pode também ter a percepção daquelas pessoas que a gente vai, na medida que vai crescendo, vai tendo como amigos. Então esses amigos também são pessoas com as quais a gente se relaciona e que a relação com elas faz sentido para nós. A gente tem também alguns relacionamentos amorosos também que podem trazer sentido para a nossa vida, que podem ser
que podem nos ajudar nesse florescimento também, nessa conexão humana, né? Mas é interessante, a gente também tem de refletir essa questão da inter-relação humana de uma maneira um pouquinho mais ampla. Por exemplo, com pessoas que a gente não tem o menor conhecimento de quem seja, pessoas que são muito desconhecidas para nós, né? E se a gente pensar em alguns exemplos, a gente pode trazer, é possível trazer uma reflexão inicial sobre isso que é a inter-relação humana, que vai poder ter outros nomes, interdependência, coemergência, né? Nós vamos falar um pouco disso também. Mas aí eu posso pensar, gente, em alguns exemplos que ajudam realmente a fazer com que uma contemplação, que uma meditação reflexiva se dê. Por exemplo, a gente pode imaginar o quanto que é necessário trabalho, e às vezes até trabalho da natureza, da própria natureza, para a gente ter alimento, né? Então, se a gente pensar, precisa de terra, a gente precisa de semente, a gente precisa de sol, a gente precisa de chuva, a gente precisa de alguém que promova o cultivo, vamos dizer, daquela produção natural, daquela plantação. Nós vamos precisar também de pessoas que vão coletar aquilo, que vão transportar aquilo, pessoas que vão vender aquilo, né? Que vão também trazer nessa cadeia, nessa rede, a sua contribuição para que aquilo chegue para a nossa casa. E ainda a gente precisa ter a nossa mão que vai preparar aquele alimento. Então, se a gente pegar um exemplo que é muito comum, todos nós precisamos nos alimentar todo dia. E esse é um exemplo muito fácil de perceber essa interconexão. Mas às vezes ela não é evidente. Essa inter-relação humana não é evidente, né? A gente pode pensar também, na verdade, tudo estaria conectado nesse aspecto. Então, por exemplo, se a gente pensar num sem número de pessoas que nos ajudam sem nós termos a menor ideia, né? E às vezes nós não nos damos conta de que aquilo não vem pronto, de que aquilo precisa realmente de uma rede, de uma conexão muito grande entre várias pessoas. Se a gente pensar prestações de serviço, pesquisas, conhecimento partilhado, a gente ia ficar aqui a noite inteira falando, né? Mas eu gosto de trazer algumas questões. Por exemplo, se a gente pensar a prestação de serviço na área de saúde, por exemplo, né? A gente está vivendo esse momento, é muito, muito propício para que a gente perceba essa interconexão humana, essa inter-relação humana. Imaginem só tantas pessoas que estão trabalhando, muito na linha de frente, por exemplo, né? Para nos ajudar nesse processo da pandemia, e que não podem, às vezes, estar em casa como nós devemos estar em casa, em isolamento, que é a medida mais segura, evidentemente, mais compassiva também nesse momento. Mas vocês imaginem sem essas pessoas que estão prestando serviço na área de saúde, né? E olha como é que elas estão conectadas diretamente conosco nesse momento. Mas eu podia aqui ficar falando vários exemplos assim, né? Se a gente pensasse todo outro tipo de conhecimento, a produção de conhecimento, e isso é dividido entre todos nós. Se a gente pensar a questão da coleta do lixo, olha que trabalho mais maravilhoso esse, né? Se a gente fica 2 dias sem coletar o lixo na nossa casa, sem tirar o lixo da nossa casa, aquilo já vira uma bagunça. Mas vocês imaginem só se não houvesse esse trabalho, essa prestação de serviço de coletar o lixo, né? Então a gente está conectado muito com essas pessoas, só que não nos damos conta muitas das vezes. A gente está conectado, eu fico às vezes trazendo isso para a mente, né? Contemplando um pouco sobre isso, bem no cotidiano mesmo, e aí eu fico percebendo, por exemplo, iluminação, energia elétrica. Tanta gente que trabalha para que a gente tenha energia elétrica, para que ela chegue até a nossa casa, né? E nos locais onde a gente trabalha também, etc. Então, isso está muito ligado, isso está muito... A gente interage muito com essas pessoas, mas a gente às vezes nem as conhece. Aquela pessoa que a gente vai no comércio todo dia, na padaria, por exemplo. Atualmente a gente está bem mais recluso, talvez saindo uma vez por semana para comprar alimento, né? Mas imaginem só, essas pessoas na padaria que todo dia trabalham, produzem pão, produzem os gêneros alimentícios para nós, e às vezes a gente nem conhece as pessoas, mas todo dia a gente sente o gosto do preparo do alimento que elas fizeram.
Então e aí é bem interessante, a prática meditativa ela tem muito isso também do cotidiano. Lama Lama vai chamar isso de meditação em ação, ou meditação dinâmica. Também eu acho bem interessante essa proposta. Que são as práticas informais de meditação, para que todo mundo, para quem não conhece isso, mas que possa conhecer também, vai ser justamente isso. Eu não estou necessariamente sentado na cadeira ou na almofada meditando, não estou dedicando um tempo para aquilo, naquele momento, mas eu tenho a meditação informal também, que é essa do cotidiano. Então eu posso trazer esse olhar contemplativo, né, para as minhas situações mais corriqueiras, mais cotidianas. Então, e é muito bonito que a gente pode fazer isso o tempo inteiro, o tempo todo. Posso fazer isso, por exemplo, nessa ida à padaria e sentir a conexão com essas pessoas, né? Eu vou ler para vocês um trechinho muito curtinho desse livro aqui. Ele chama O Coração da Compreensão, do Thich Nhat Hanh. Vou ler bem curtinho só para a gente... É o inicinho, é o primeiro capítulo. Ele vai dizer o seguinte para nós. Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nessa folha de papel. Sem uma nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar. Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Então, essa ideia de interser, eu acho ela muito bonita, né? Isso é um termo cunhado pelo Thich Nhat Hanh, que é um monge, né, budista, mas também talvez um dos maiores professores de meditação, e ele gosta muito de falar para o grande público também, e não só para pessoas praticantes do budismo. Ele cunhou esse termo interser, e é super bonito, né? Que é ao mesmo tempo substantivo, né? E que também pode ser verbo, como ele colocou ali. Nós todos intersomos. Então a gente não é sozinho, a gente não está isolado. Muitas das vezes nós acreditamos nesse isolamento no sentido de não estar conectado com as pessoas, mas isso é uma ilusão. Nós estamos conectados por meio desses exemplos assim simples que eu tentei comentar com vocês aqui. E aí vem uma reflexão também importante. Por que isso não é tão evidente para nós, essa inter-relação humana? Porque a gente tem muito essa ideia do piloto automático, né, gente? Esse estado mental em que eu não tenho a presença da consciência, eu não tenho presença de discernimento, eu não tenho presença de lucidez. E a prática meditativa visa muito a isso, a nós nos acostumarmos a trazer esse estado consciente, lúcido, de presença, reiteradas vezes. É bem essa ideia do cultivo mesmo, da própria etimologia de meditação. Sempre eu tenho falado nisso, porque ajuda muito, e eu acredito que nos ajuda muito a perceber. As pessoas têm falado muito sobre meditação, a meditação se popularizou muito, sobretudo no Ocidente, há alguns anos. E que bom, isso é maravilhoso. Mas se a gente realmente tiver a percepção do que é meditação, isso nos ajuda muito a entender o processo. E, sobretudo, nos incentiva um pouco a conhecê-lo um pouco mais a fundo, a querer praticar meditação. E aí a etimologia vem disso, né? De nos familiarizar, de desenvolver determinadas qualidades. E aí por que nós, como eu estava falando, por que não é tão evidente a noção de inter-relação humana, que pode nos ajudar a florescer muito, a construir espaços mentais de conforto, de carinho, de amizade, né? De segurança mesmo, dessa segurança do coração um pouco mais aquecido. Por que a gente não tem isso? Porque nós criamos hábitos que são muito motivados por esse estado de piloto automático. Todas as nossas experiências, daí a importância das experiências na nossa vida, as experiências das relações, as experiências sociais que nós temos, nós vamos nos acostumando por meio da nossa repetição de atos, nós vamos nos acostumando com uma determinada conduta e nós vamos agir daquela maneira, né? E aí, por exemplo, a gente pode na tradição é muitas vezes falado das nossas ações de corpo, de fala e de mente. O que isso quer dizer para dentro do contexto da inter-relação humana e dos hábitos que vão sendo criados? Aquilo que eu falo, por isso ações de fala, aquilo que eu executo, como eu ajo, que são as ações de corpo, né?
e aquilo que eu penso, aquilo que eu cultivo no meu espaço interno, no meu espaço mental, aquilo lá vai se consolidando e vai virando um hábito pela repetição, né? A neurociência fala muito sobre isso, dando o nome de neuroplasticidade. Não sou nenhum especialista, mas é importante a gente conhecer um pouco, né, desses termos. Assim, eu acho que vale muito a pena para ampliar um pouco a percepção como um todo dessa mecânica, né, do hábito. Então, o hábito ele vai sendo criado pela repetição. Eu repito ações de corpo, eu repito ações de fala, eu repito ações de mente. Então é interessante a gente perceber isso. Só que aí tem uma ótima notícia que a prática meditativa nos dá. Se eu tenho uns hábitos criados por meio dessa repetição de ações de corpo, de fala e de mente, eu posso transformar isso. Eu posso criar outros hábitos. Hábitos esses que vão ser muito mais saudáveis para o meu florescimento humano como pessoa, né? Então, em vez de cultivar o isolamento mental, a solidão, a percepção que eu estou separado de tudo e de todos, o que dá uma sensação muito negativa, né? Existem pesquisas, eu já vi pesquisas relacionadas a isso nos Estados Unidos, que um dos grandes motivos de depressão, sobretudo com pessoas mais idosas, é a solidão. É o isolamento mesmo, né? E um isolamento que, não, evidentemente, muitas das vezes não é pretendido, não é querido pela pessoa. Mas então, vale a pena a gente perceber isso. Então, se por um lado existe esse isolamento no sentido da solidão, e que isso poderia ser considerado pouco salutar, isso poderia ser considerado negativo, né? A gente pode pensar do outro lado. É muito importante para o florescimento humano que nós tenhamos o quê? Justamente a conexão com as pessoas, a vivência com as pessoas. Eu não sei se isso me lembrou agora uma outra pesquisa muito interessante, que é uma pesquisa de Harvard que ela tem uns 80 anos de duração, é a pesquisa mais longa, assim, longitudinal mais longa. E existem vídeos curtinhos no YouTube que dá para a gente ver isso, vale a pena. Um dos pesquisadores explicando isso, que eu vou falar de maneira bem rapidinho. Eles foram vendo o que de fato dava sentido para a vida das pessoas. E aí, vocês imaginem, 80 anos de pesquisa, eles foram vendo várias gerações, né? O avô, o pai, o filho, a avó, a mãe, a filha, e eles foram de classes sociais distintas. Bem interessante isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, isso tem a ver com a questão financeira, tem a ver com as profissões. Não, de profissões diversas as pessoas, de condições financeiras completamente diversas também, variadas, né? E aí, nesses 80 anos, eles foram vendo o que de fato dá propósito para a vida. E eles chegaram a uma das conclusões mais contundentes que eles chegaram é que o que dá propósito para a vida são as relações humanas que nós temos. Por isso que eu acho que acaba comungando um pouco com essa ideia da inter-relação humana, que é um valor, evidentemente, né? A gente está falando isso num valor de perceber a inter-relação humana, tomando por base a prática meditativa, né? A ideia nossa com essas lives é falar do Kindness, é falar, claro, da prática, da ciência contemplativa, né? A gente está fazendo essa live pelo Instituto de Ciências Contemplativas, então é bem interessante a gente sempre ver esse contexto maior. Por que isso está sendo falado? Para que a gente perceba pela prática que é possível eu me conectar cada vez mais com as pessoas, cada vez mais. E isso vai dando esse propósito de vida, né? Essa pesquisa, de 80 anos de diferentes pessoas, ou seja, um grupo super heterogêneo, num tempo muito grande de duração, se percebe que as pessoas estão conectadas pelas relações humanas. E é isso que traz de fato um sentido, um propósito para a vida, né? Interessante isso, né? É bem bonito a gente ver como que isso pode, de fato, fazer toda a diferença para o nosso florescimento, para a nossa vida, né? Mas aí que está, voltando a essa questão do hábito, eu estava antes de dar o exemplo dessa pesquisa, os hábitos eles fazem com que a gente tenha uma determinada forma de pensar, né? De agir no mundo, de atuar no mundo. E é por isso que muitas das vezes a gente está acostumado a treinar a minha separação das pessoas. Eu estou acostumado, por exemplo, a treinar
a vivenciar mentalmente que o fulano, eu não tenho nada a ver com a vida dele, que eu não preciso dele, que ele não precisa de mim, né? Que eu às vezes não preciso de ninguém, porque eu me basto, né? E essa ilusão, gente, ela não consegue, se a gente tiver um critério de análise, de discernimento, né? De lucidez, a gente percebe que isso não se sustenta, né? Nós, ao mesmo tempo que nós precisamos de todas as pessoas que estão à nossa volta nessas relações que eu comentei, nós precisamos muito das relações de afeto, de carinho, né? de proximidade das pessoas, né? E aí a gente vai chegar num outro valor também extremamente importante, e esse não é importante só para a ciência contemplativa, mas ele é importante para todas as grandes tradições filosófico-religiosas do mundo, que é a ideia de compaixão. Qual é o conceito de compaixão, para ficar bem simples da gente entender? Compaixão é a percepção de que todos nós sofremos, todos nós passamos por infortúnios, todos nós passamos por dissabores. E esse processo de compaixão ele começa com o reconhecimento do meu sofrimento, né? Então eu vou percebendo, né, como que ao longo da minha vida eu já tive sofrimentos por perdas, já tive sofrimento pelas transformações, pelas mudanças inevitáveis da vida, eu já tive sofrimento por doença. Então a prática meditativa ela vai trazendo esse olhar. Se eu experimento isso de maneira tão visceral, né, na minha vida, não tem um ser humano que possa dizer, não, eu nunca sofri. Se eu passo por isso, eu começo a ter um movimento, um olhar de empatia para o outro, de certa maneira, de me colocar no lugar dele, e começo a perceber que ele também sofre, que ele também tem dissabores, que ele também tem sofrimentos, que ele também sofre, ele também tem dor, né? E aí é que é interessante, o movimento vai ficando mais natural. Eu vou me conectando, independentemente se eu conheço a pessoa ou não. Eu vou me conectar com a pessoa que está do outro lado do trânsito, por exemplo, e que eu não conheço, mas eu posso começar a perceber aquela pessoa como um amigo em potencial. A prática meditativa ela tem muito isso. Ela vai abrir esse espaço, que é um espaço de acolhimento para todos os seres, em razão disso, em razão de uma compreensão, em razão de uma lucidez de que, da mesma maneira que eu sofro, o outro sofre também. E isso nos faz compartilhar uma humanidade, né? Existe muito essa ideia de humanidade compartilhada também, que eu acho muito bonita, né? Então isso me torna semelhante a você, apesar de sermos diferentes, termos gostos diferentes, pretensões de vida, trabalhos, relacionamentos diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos semelhantes, justamente nessa proximidade humana. Então, o propósito um pouco dessa fala hoje, dessa live, é fazer com que a gente experimente essa possibilidade de compreensão da inter-relação humana. Como que, de fato, eu não estou sozinho e que essa ideia de um eu separado é muito ilusória e muito fácil de ser desconstruída nesse aspecto, porque eu estou completamente interligado, eu estou intersendo, né, aproveitando essa palavra tão bonita do Thich Nhat Hanh, eu estou intersendo com todos os seres, né? Não tem nenhum ser com quem eu não esteja ligado. Mais uma vez eu toco nesse assunto para encerrar. A gente percebe isso de uma maneira muito clara hoje em dia, nesse momento pelo qual a gente está passando, que é o do coronavírus, né? Como que todas as pessoas estão imbuídas, um pouco de diferentes maneiras, mas todas imbuídas, irmanadas nesse mesmo desejo de que isso passe, de que isso seja pacificado, de que nós possamos nos tratar, de que nós possamos nos curar como seres humanos, né? Então, isso mostra como que essa conexão está completamente evidente para nós, né? Mas a gente precisa olhar, a gente precisa parar. A prática meditativa convida muito isso. Como que eu paro e olho para a realidade que está se apresentando para mim no agora, né? Nesse momento. Ok, gente? Eu queria falar um pouco sobre isso. A minha ideia é trazer um comentário bastante breve, né? Eu falei um pouquinho mais de 20 minutos.
E eu queria convidar vocês também com muito carinho para a gente fazer uma prática, né, que tem a ver exatamente com esse contexto da inter-relação humana, ok? Então, a gente vai tomar uma postura, a gente vai adotando uma postura da prática meditativa. Para quem está fazendo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, não tem problema nenhum, é totalmente possível de acompanhar. Todos são extremamente bem-vindos e bem-vindas, então não há nenhuma forma, eu não sei meditar, eu não conheço meditação, porque como eu vou conduzir a prática, é muito fácil de vocês se conectarem, né? Então é só a gente vai sustentar bastante essa ideia da atenção plena, que é um elemento importantíssimo dentro da prática meditativa. Eu preciso trazer a consciência plena, a atenção plena daquilo que eu estou fazendo, deixando aquilo que eu tenho ainda que fazer, os afazeres, as minhas tarefas, deixando o que aconteceu ao longo do dia, ao longo da semana, e simplesmente me conectando com o agora, tá? Essa é uma postura mental bastante importante dentro da prática meditativa, que a gente vai trazendo na prática formal, essa que a gente senta, e também na prática informal, que é aquela que eu posso estar no cotidiano e estar praticando também esse estado mental, tá bom? Então, como que vai ser a postura, gente? A gente vai começar essa prática. Se você quiser fechar no Zoom, na plataforma, quiser fechar a imagem, fica à vontade, tá? Se isso for mais confortável para você. E como que vai funcionar? Nós vamos ter a coluna reta. Esse é um ponto bem essencial. A gente não fica com a coluna torta porque a gente não consegue sustentar isso muito tempo sem dor. E ao mesmo tempo, se a gente estiver muito apoiado com a coluna torta ou numa postura muito sem estar ereto, sem estar sustentando essa postura ereta, vai me dar mais sono ainda. Então eu vou ter essa ideia da coluna estar ereta. Se for possível, até fora do encosto da cadeira, né? Os ombros eles vão ligeiramente para trás e a gente vai simplesmente, de forma bem tranquila, vai simplesmente deixar que os ombros caiam. As mãos vão ficar sobre as pernas, bem suavemente também. E os pés, para quem está sentado na cadeira, os pés vão tocar totalmente o chão para que nós tenhamos uma base, tá bom? E aí a gente começa a prática agora, com essa postura. Se for confortável para você, você pode fechar os olhos. Nessa prática meditativa, nós vamos desenvolver duas qualidades. No primeiro momento, nós vamos desenvolver a qualidade de presença, de atenção plena, de consciência do nosso corpo, por meio de um breve relaxamento. É importante que eu procure sustentar essa consciência durante essa prática de relaxamento, porque então esse relaxamento também se torna uma prática atencional às sensações do corpo. Num segundo momento, nós vamos trabalhar outro aspecto da prática meditativa, da consciência, que é uma prática mentalizadora, em que nós vamos usar justamente esse poder mental, essa capacidade mental que todos nós temos. Então, como eu disse, nós vamos iniciar com esse breve relaxamento e nós vamos trazer a respiração e, sobretudo, a exalação, o soltar o ar, como um grande aliado para esse relaxamento. Eu quero dizer que cada vez que eu soltar o ar, as partes do corpo que estiverem sendo mencionadas também vão se soltar. Nós agora vamos, por meio da nossa consciência e da nossa atenção, trazer um cuidado para o nosso corpo. Começando pela nossa testa. Você não tem que pensar na sua testa, você não tem que lembrar que ela existe, você tem que levar sua atenção para ela agora. Você vai sentir a sua testa. E da mesma forma que você sentir a sua testa nesse momento, você vai soltá-la.
permitindo que todos os músculos da testa caiam bem suavemente. Seus olhos, as pálpebras dos olhos, vai levando a consciência para sua mandíbula, percebendo se ela está fechando, se ela está contraindo o maxilar. E se estiver, apenas solta. Cultivando apenas esse bem-estar que pode ser proporcionado de forma consciente pelo relaxamento. Vá soltando a região do pescoço e suavizando também os ombros. Exala o ar e solta os ombros. Vá percebendo o seu braço direito, sentindo de fato o braço, não é lembrar dele. Elevar a consciência agora ao braço direito e perceber se ele tem alguma parte enrijecida. E se houver, leva cuidado para isso. Vai soltando de forma bem suave todo o teu braço direito. A mão direita também. Se suaviza, descansa. E agora, conduza a sua consciência para o braço esquerdo, permitindo que o braço, o antebraço, a mão se entreguem a um relaxamento suave, cuidadoso e atento. Vá sentindo a região do peito, talvez notando um suave movimento do inflar e do desinflar, quando o ar entra e sai. O abdômen também, que pode às vezes ter esse movimento percebido, também vai se soltando. A região das costas, apesar da coluna estar ereta, as costas que a sustentam, vai também acalmando. Eu não preciso estar com nenhum músculo enrijecido, duro. Vá soltando a região dos quadris, as nádegas, a área genital, e suavemente vai levando esse relaxamento, sentindo a sua coxa direita. Se dê essa oportunidade de viver o momento presente. Esse é um presente que você está dando a si mesmo, a si mesma, como uma expressão de afeto, de carinho. Vá soltando também o joelho direito, a panturrilha e o pé direito. Observando e sentindo agora a perna esquerda. Solta toda a extensão da coxa esquerda, as articulações do joelho, a panturrilha esquerda, o calcanhar e o pé. Convido cada uma a perceber que o relaxamento pode estar sempre disponível, basta você acessar. Procura perceber isso como uma expressão de autocuidado,
de autocompaixão. Leve esse carinho sempre que for necessário. Se lembra de que com a sua consciência plena você pode relaxar. E agora a gente vai passar, depois de ter sustentado a atenção por alguns instantes, por meio desse relaxamento consciente e compassivo, nós vamos mudar um pouco a expressão da consciência. Desenvolvendo e trabalhando a consciência mentalizadora. E eu vou te convidar a trazer para a sua mente a imagem de uma pessoa que te ajudou alguma vez na sua vida. Não precisa ser nada de muito especial. Pode ser simplesmente algum parente, e você pode trazer essa figura desse parente, lembrando de um ato que ele tenha desempenhado e que tenha te trazido ajuda, atenção. Pode ser um amigo que te escutou num determinado momento difícil. Pode ser um colega de trabalho, um amigo do trabalho que tenha te ajudado num dia mais difícil, ou então executou junto com você um projeto, executou um serviço junto contigo e te ajudou dessa forma. Não faça disso um projeto difícil se você não conseguir trazer a imagem perfeita dessa pessoa. Muito mais do que isso, se você não se lembrar de detalhes dos traços da face dessa pessoa, simplesmente procura trazer a presença dela. E agora, procura se recordar da maneira mais clara possível, dentro da sua capacidade, sem forçar nada, a perceber em que essa pessoa te ajudou. Talvez trazendo à sua mente aquilo que de fato ela executou. Se foi um ato em si, talvez ela tenha apenas te escutado. Suavemente vá trazendo isso à sua mente. Talvez você consiga acessar o sentimento a que isso remete. Talvez possa brotar um senso de gratidão, um senso de simpatia, uma expressão de alegria por ter sido ajudado, ajudada. Pode ser que nasça de forma bem simples, não espera nada de especial nem grandioso, um senso de conexão com essa pessoa. Então, se fizer sentido para você, mentalmente, você pode expressar o que quiser a ela. Talvez dizendo mentalmente: obrigado por tua ajuda, por ter me dado atenção, por essa expressão de cuidado comigo. Quero te agradecer por isso. Quero dizer que sou grato, que sou grata. Por alguns instantes você pode mentalmente dizer o que quiser. Talvez desejando
algo que seja significativo para você a essa pessoa. Talvez agora, ampliando a sua consciência, a sua percepção, para como você se sente agora. Talvez percebendo o próprio corpo. Não busca nada de excepcional. Apenas percebe como você está. Talvez você possa ter se sentido um pouco mais conectado, conectada. Se quiser, usufrui disso. Percebe esse espaço de carinho, esse espaço de conexão, de bondade, de humanidade. Esse ambiente de uma inter-relação humana. E assim, nessa percepção, nós vamos concluir a prática. Vamos executando os movimentos do corpo. Talvez percebendo também cada movimento, levando ainda essa expressão da atenção, da consciência. E quando se sentir à vontade, você pode abrir os olhos e de fato concluir a prática. Então, gente, essa é uma prática que pode permitir a construção, a elaboração de um espaço de conforto, de segurança, de gratidão, de conexão, né? E que pode ser repetida várias e várias vezes. Todas as meditações reflexivas, elas precisam de uma prática realmente constante, de nós lembrarmos, e aí esse traço vai sendo um traço mais duradouro, né, na nossa consciência, nos nossos atos. Então é um pouco isso, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Isso é algo que a gente está fazendo, essas lives, com muito carinho. Então, no dia de hoje eu agradeço em nome do Ciência Contemplativa e que todos e todas estejam bem, estejam seguros, estejam em tranquilidade nos seus lares, ou então se tiverem que estar em outro lugar, que estejam também seguros. Então, é um pouco isso que eu queria desejar também para vocês, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço e até sexta que vem. Sexta que vem, repito, eu vou falar um pouquinho sobre a relação do sofrimento e da prática contemplativa, da prática de meditação, tá bom? Espero que vocês possam voltar na sexta e também lembrando que todos os dias às 20 horas, de segunda a sábado, a gente tem uma live do Ciência Contemplativa, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado.